Nesta aula, o professor Carlos Roberto Monteiro de Andrade destaca teorias e histórias sobre o urbanismo. Docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, tem como temática de pesquisa a história do urbanismo, cidade planejada e trajetórias profissionais de engenheiros, arquitetos e urbanistas. Infelizmente, em nosso país, nós não padecemos de dicionários de urbanismo, não temos nenhum em português, né? Mas temos importantes dicionários de urbanismo, um deles elaborado pela François Choët, Pierre Merlin também, publicado em francês, um importante dicionário de urbanística na Itália, né? E algumas antologias, né? Quero aqui destacar alguns desses trabalhos para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro, o dele de Pierre Lavedan. Pierre Lavedan começa a escrever sobre história do urbanismo em 1926. E, ao escrever sobre história do urbanismo em 1926, ele vai não apenas se apresentar como um pioneiro nos estudos de história do urbanismo, né? Mas ele vai apresentar um livro que tem um caráter quase que estritamente metodológico, discutindo a questão do método em história do urbanismo, que me parece muito importante nós aqui assinalarmos. Esse livro, que é publicado em 26 em Paris, chamado Qu'est-ce que c'est l'urbanisme, né? Ele vai tratar exatamente dos diversos aspectos de um método. Destaque, então, os dados materiais a serem considerados, como as vias, os elementos naturais, o rio, o mar, a montanha, a floresta, a divisão da propriedade, os monumentos e as muralhas das cidades. Assinala também as funções urbanas que caracterizariam uma cidade. A função militar, no caso de cidades-fortalezas, a função política, no caso das cidades capitais, a função religiosa em centros de peregrinação e culto, a função intelectual, no caso das cidades universitárias. E, claro, a função econômica, como local de mercado e também de produção. Lavedan também considera os sistemas de traçados urbanos, como aqueles em xadrez ou radioconcêntricos, ou ainda mistos, e as relações entre a cidade e o jardim, para então expor as fontes e documentos a serem analisados pelo historiador de cidades. São eles os documentos gráficos, que têm representações de planos urbanísticos, contendo vistas panorâmicas, em perspectiva ou em planta. Os documentos de consulta vão de guias de viagem a textos literários, passando por cartas militares, planos cadastrais, relevos, moedas, selos, pinturas, gravuras, esculturas, tapeçarias, miniaturas e manuscritos, fotografias, atos de propriedade ou administrativas, legislação, cartas de fundação e teorias urbanísticas. Este é um material com que nós trabalhamos ao buscarmos reconstituir a história de uma cidade e também a história das ideias que construíram essa cidade. Esta última observação de Lavedan introduz o problema das relações entre teoria e história do urbanismo. Para ele, Lavedan, as teorias urbanísticas são objeto da história do urbanismo, ou seja, para fazermos história do urbanismo, temos necessariamente que passarmos pelas teorias urbanísticas. Mas, embora as teorias possam ser úteis como fonte de informação sobre a história da cidade, seus significados e características, cada teoria, enquanto tal, pode ser pesquisada como um corpus unitário e com autonomia disciplinar, mesmo que relativa. Afinal, é essa condição que lhe confere o caráter de um sistema de conceitos, princípios e esta seria a marca da especificidade de uma teoria urbanística, propostas relativas à forma da cidade, ou, se quisermos, à configuração de sua paisagem. Verificando seus pressupostos, procedimentos analíticos e ressonâncias que produziu, bem como referindo-a à sua época, com suas especificidades históricas e também epistemológicas, podemos tentar desvendar seus significados ocultos, suas implicações sociais, políticas, econômicas e culturais. Porém, ainda que resvalemos pela história,
Estudar uma teoria não é fazer história. São tarefas que, assim nos parece, se aproximam e mesmo se complementam, mas são distintas. Outro livro que eu gostaria, outro autor, historiador que eu gostaria de destacar, é François Choët, com um livro talvez mais conhecido por ter sido traduzido e reeditado em português, que é Urbanismo, Utopias e Realidade. Um livro de 1965, publicado em Paris, né, cujo título já é bastante provocador. Utopias e Realidades. De certa maneira, com esse termo, Choët já indica que, de algum modo, o campo do urbanismo, as propostas urbanísticas, estabelece algum tipo de liame, de ligação com a cultura das utopias. A referência à utopia hoje se faz talvez com mais força, uma vez que estamos há 500 anos da publicação do livro Utopia de Thomas More, o que também não deixa de merecer uma atenção especial. Quero ainda me referir a um outro livro que é publicado alguns anos mais tarde e de um italiano, Leonardo Benévolo, Origens da Urbanística Moderna, publicado em Roma em 1974. Esse livro de Benévolo, ele é estruturado em 4 capítulos. É um livro que eu chamo de um livro síntese. Ele escapa a uma descrição panorâmica e muito extensa de diversas formulações urbanísticas e se concentra em alguns grandes temas que, de certa maneira, configura os capítulos do seu livro. Primeiro capítulo, a formação da cidade industrial. Esse é um capítulo importante, porque também aqui, assim como Choët abre o seu texto de apresentação da sua antologia, estabelecendo um vínculo estreito entre a cidade industrial, a sociedade industrial e o urbano, o Benévolo, nesse primeiro capítulo, faz a mesma coisa, buscando mostrar como que o urbanismo vai se constituir enquanto um campo disciplinar que reclama para si cientificidade de início, pretendendo-se ser científico, mas, sobretudo, busca dar resposta para questões que a cidade industrial está apresentando. Não à toa, o livro da Donatella Calabi sobre a história do urbanismo europeu vai se estruturar a partir de algumas grandes questões que a cidade industrial colocou. São elas a questão da expansão da cidade, do crescimento da cidade. Essa é uma questão decisiva e nós vamos ver num breve panorama que faremos das principais teorias e formulações urbanísticas, como essa talvez tenha sido a principal questão do urbanismo moderno. Mas também outras questões se colocavam. Algumas já bastante trabalhadas em inúmeros textos e trabalhos desde em que a história do urbanismo vem se constituindo enquanto uma área de estudo nas nossas universidades. A questão do higienismo, do saneamento, a questão da circulação, das áreas verdes, a questão da organização da cidade e de suas funções. Enfim, poderíamos alinhavar outras tantas questões e lembrar que a cada nova questão que a cidade coloca, o urbanismo vai buscar, de alguma maneira, dar uma resposta. Vai caminhar, investir no sentido de buscar dar uma resposta. O segundo capítulo, o segundo bloco do livro do Benévolo, Origens da Urbanística Moderna, ele denomina a época das grandes esperanças. Nessa época das grandes esperanças, ele está se referindo às principais formulações utópicas, às principais proposições que, de alguma maneira, abrem uma perspectiva, se não utópica, uma perspectiva otimista para a humanidade em sua era industrial. Um terceiro bloco, ele se debruça exclusivamente sobre a legislação urbanística nascente,
abordando os princípios dessa legislação urbanística na Inglaterra e na França. É uma referência fundamental, sobretudo para aqueles que vão se debruçar sobre a história do urbanismo, centrando a sua atenção nos aspectos legislativos, nos aspectos jurídico-políticos. E, por fim, ele tem um último bloco que, de certa maneira, dá o tom político da sua abordagem, que ele denomina o 1848 e suas consequências, ou seja, as consequências da Comuna de Paris para o urbanismo. Eu quero antes, nesse quadro, apresentar um elenco de trabalhos que são livros ou textos que não chegaram a se constituir enquanto livros, que poderíamos dizer são as principais teorias do urbanismo, e aí eu acrescento um termo, do urbanismo moderno, porque estamos tratando aqui não do urbanismo de uma maneira geral, mas do urbanismo que surge a partir da modernidade. E, claro, esse a partir da modernidade pode ser um objeto de discussão. De que modernidade se trata, né? Nós, enfim, sabemos que Argan, por exemplo, Júlio Carlo Argan, vai estender a ideia de urbanismo como disciplina até o Renascimento, considerando o Tratado de Alberti como um tratado de urbanística. Por outro lado, é importante lembrar que o termo urbanismo só surge por volta de 1910, tendo sido criado em Paris um ano após, em 1911, a Société Française des Urbanistes. Até então, o próprio Ildefonso Cerdá, responsável pelo neologismo que dará origem ao termo urbanismo, não empregará esse termo em seu tratado. E em línguas não italianas, esse termo sequer aparece, aparecendo termos como town planning, civic art, civic design entre os ingleses ou Städtebau nos países de língua alemã, nem sempre significando exatamente a mesma coisa. É importante estabelecer essa distinção. Städtebau, traduzindo ao pé da letra, Stadt, cidade, bauen, construir, é construção de cidades. Ora, construção de cidades não implica necessariamente a noção de plano, enquanto que town planning, a noção de plano está explicitada no próprio termo. Se nós pegarmos o termo que os belgas usavam no começo do século XX, civic art, arte cívica, remetia-se a projetos de espaços de uso cívico. Daí o termo arte cívica. Então, tampouco aqui a ideia de plano está presente. Pelo contrário, está presente uma noção de arte, um certo tipo de arte, uma arte de construção dos espaços de uso público, de espaços onde atividades cívicas seriam aquelas privilegiadas. De qualquer modo, ainda que possamos ler até mesmo o Tratado de Hipócrates, do ar, da água e dos lugares, escrito no século IV a.C., como um tratado de urbanística, esta demarcará um campo disciplinar próprio, distinto mesmo da arquitetura, apenas na segunda metade do século XIX, com Ildefonso Cerdá. Num primeiro momento, seguido dos engenheiros alemães e de Camillo Sitti, com A Construção da Cidade segundo seus princípios artísticos, que é publicado em Viena em 1889, em que, pela primeira vez, a cidade é pensada como forma e seu traçado discutido em relação à arquitetura dos edifícios e monumentos públicos, de um ponto de vista que é sempre relacional e em uma perspectiva unitária de um fragmento da paisagem urbana. Em Sitti, a ideia de cidade como totalidade não é o que há que se destacar. Ele vai pensar a cidade como fragmentos, um conjunto de fragmentos, né? E isso vai marcar as suas concepções. Nessa lista, a gente começa com o que François Chouet chama o fundador
dessa disciplina, desse campo disciplinar, que é Ildefonso Cerdá, que vai publicar em 1867 o livro Teoria Geral da Urbanização. Em seguida, eu aponto aqui um livro também que aí não chegou a ser um livro propriamente de teoria do urbanismo, mas que contém uma série de formulações teóricas e que ainda hoje pouco conhecido, embora já editado e reeditado em francês exclusivamente, né, que são as memórias do barão Haussmann. Né. Em geral, nos debruçamos sobre as realizações de Haussmann para Paris, seu plano de saneamento, seu plano de parques, o plano de reforma das áreas centrais de Paris, com a criação dos seus boulevards, dos novos arrondissements que vão ampliar a área urbana de Paris, e é isso que vai possibilitar a obtenção de recursos para a realização dos planos de Haussmann, mas muitos não conhecem ou pouco têm se lido sobre as memórias de Haussmann, que ele vai escrever no fim de sua vida, já como um balanço de suas realizações, e onde todo o seu conjunto de formulações, ideário, noções vão ser explicitados. Né? É uma referência que me parece imprescindível. A outra referência é o livro Cidade Linear, de Sori Mata, que é de 1894, na verdade não é um livro propriamente também. Sori Mata vai escrever uma série de artigos e será o fundador do primeiro jornal, da primeira revista de urbanismo estrito sensu, que é a revista Ciudad Lineal. É uma revista que vai durar até o fim dos anos 20 e terá uma importância enorme, principalmente no urbanismo na Espanha, em madrilenho em especial. Né? Depois nós temos o livro de Camilo Sitte, ao qual nós já fizemos referência, o Der Stadtbau, como se simplifica, né? Mas é importante distinguir, é a construção de cidades segundo seus princípios artísticos. Né? Camilo Sitte destaca aí, né, a dimensão estética da cidade, a concepção da cidade não como um aparato técnico exclusivamente, mas também como uma obra de arte. Uma obra de arte que, como sabemos, tem suas especificidades. Primeiro, é uma obra de arte coletiva, que se constrói por autores os mais diversos, e, segundo, é uma obra de arte permanentemente aberta. A cidade não para de ser uma obra de arte aberta, a não ser que ela morra, a não ser que ela feneça. E sabemos que algumas cidades fenecem. Além disso, nós temos essa lista que pega o livro de Ebenezer Howard, Cidade de Jardins do Amanhã, do finzinho do século XIX, o livro de Forestier, Grandes Cidades e Sistemas de Parques, que é um livro que vai ter uma importância muito grande, porque incorpora uma noção de sistema de parque que estava sendo elaborada, havia sido elaborada nos Estados Unidos pelo pai do paisagismo norte-americano, que é Frederick Law Olmsted. E está pensando não mais apenas na cidade, mas em grandes cidades, ou seja, com o Forestier, a ideia de metrópolis começa a se colocar, embora ele não use esse termo metrópole, que também vai ser um neologismo criado no início do século XX. Eu destacaria aqui também o texto do Daniel Burhan, que é a apresentação do seu plano para Chicago, de 1908, né? Plano que vai ser implantado e que vai ser talvez o ápice das realizações do movimento City Beautiful desenvolvido nos Estados Unidos. Voltando para a Europa, no caso para a Grã-Bretanha, uma outra referência importante no campo das teorias do urbanismo é o livro do Raymond Aun, Town Planning Practice, Planejamento de Cidades na Prática. Aí bem um espírito pragmático do inglês, que além de concepções teóricas, bom, tudo bem, isso tudo é bonito, mas como que eu faço para deixar isso de pé? Como que eu construo?
né? Nós vamos dizer que essa é uma tônica do town planning, poderíamos dizer do town and do regional planning, do planejamento urbano e regional britânico. É não apenas apresentar um modelo, mas dizer como que eu faço para alcançar esse modelo. É, de certa maneira, essa perspectiva pragmática que vai distinguir a utopia moriana, a utopia do Renascimento, que se coloca, sobretudo, como uma representação alternativa à sociedade e às cidades existentes, às utopias que poderíamos chamar as utopias científicas, que surgem a partir do século XIX e que contaminam as diversas teorias urbanísticas. Não basta apenas dizer que modelo de cidade eu pretendo, que modelo de sociedade a ela deve corresponder, mas, mais do que isso, eu devo apontar o percurso, o caminho, o trajeto, o que fazer para eu construir essa cidade. É isso que nós vamos encontrar em formulações como o de Ebenezer Howard, Cidade Jardins de Amanhã, que dedica dos 11 ou 12 capítulos do seu livro, apenas os 3 primeiros para definir qual é o seu modelo. Daí para frente ele vai dizer o que eu tenho que fazer para eu construir uma cidade-jardim. E convenhamos que esse senhor foi muito bem sucedido. O livro é publicado em 1898, tem uma segunda edição, tal sucesso que alcança em 1902 e, pasme, em 1904, 6 anos após a publicação, o livro do Howard já está sendo implementado, já é construída a primeira cidade-jardim, Letchworth. Isso não existe em nenhuma outra formulação no campo teórico do urbanismo, né? Se nós pensarmos outras formulações, e aqui menciono o Urbanisme de Le Corbusier, de 1924, talvez a realização mais completa que tenha se alcançado e única das proposições de Le Corbusier em urbanismo tenha sido Brasília, no fim dos anos 50 e início dos 60. Ou seja, 30 e poucos anos depois se chega a construir algo que lembra alguns dos elementos das proposições do urbanismo de Le Corbusier. É nesse sentido que a cidade-jardim marca-se por esse caráter aplicativo, pragmático, realizador, de garantir uma efetividade da sua proposta. O outro livro que é uma referência fundamental é o livro de Patrick Geddes, um escocês que não era urbanista de formação. Aliás, vários desses senhores, nem todos são urbanistas de formação, em especial Ebenezer Howard, que era taquígrafo do parlamento inglês, estenógrafo do parlamento, não tinha formação nem no campo da administração, nem no campo da engenharia, enfim, era quase que um curioso, mas como estenógrafo do parlamento acompanhava as discussões do parlamento inglês e, portanto, todos os relatórios das comissões responsáveis por avaliar as condições de higiene, saneamento, habitação de Londres, sobretudo, mas não apenas, de outras cidades industriais inglesas, Liverpool, Manchester, Birmingham, que também apresentavam os problemas emergentes de uma cidade industrial. Patrick Geddes era biólogo, não à toa ele vai tomar um termo da teoria da evolução, no caso não exatamente a teoria da evolução na perspectiva darwiniana, mas na perspectiva de Huxley, biólogo que dialogou estreitamente com Darwin. Darwin via no processo evolutivo, como causa do processo evolutivo, a competição entre as espécies, e Huxley defendia a tese de que a evolução das espécies se dava não porque elas competiam entre si, mas sim porque elas cooperavam entre si. Portanto, a chave de explicação era outra, e é essa chave que Patrick Geddes vai adotar, do evolucionismo, não a partir da noção de competição, de concorrência, mas a partir da noção de cooperação. Noção essa que é formulada, sobretudo, pelo Piotr Kropotkin, anarquista russo, príncipe, diga-se de passagem, o único membro da nobreza russa que é recebido em 1918, em plena
folia e festa da Revolução Russa nas ruas de Moscou, considerando que os demais membros da monarquia tinham simplesmente desaparecido, assassinados, etc. Como outros períodos revolucionários assim fizeram com as classes derrotadas. Os franceses também adotaram procedimentos similares, enquanto que em outros países, como sabemos, a Revolução não necessariamente implicou nesse tipo de medida tão radical. Patrick Guedes, com seus Cities in Evolution, Cidades em Evolução, vai ser uma referência fundamental para pensarmos o que Choé chama de urbanismo culturalista, e menciono aqui um nome que talvez muitos de vocês conheçam, porque também tem alguns dos seus livros traduzidos para o português, que é Lewis Mumford, importante ensaísta norte-americano, que vai ser um guedesiano muito forte, além de estabelecer vínculos estreitos com Patrick Guedes, e levará Patrick Guedes para os Estados Unidos para uma sessão de palestras. Além do livro do Guedes, menciono aqui o livro do Tony Garnier, na verdade também um conjunto de textos acompanhando o seu projeto para uma cidade industrial, que ele elabora desde o seu trabalho de graduação, junto à École des Beaux-Arts em Paris, onde ele se forma como arquiteto, ganha o Grand Prix de Rome, e o projeto que ele vai desenvolver é o projeto de uma cidade industrial que ele vai elaborando até 1917, sendo que chega a realizar alguns aspectos da sua proposta na sua cidade natal, Lyon, quando, em 1917, exatamente, um dos seus amigos, um amigo seu, é eleito o primeiro prefeito socialista de Lyon. Por fim, o livro de Le Corbusier, o livro Arquitetura da Grande Cidade, de Ludwig Hilbersheimer, que é de 27, mas as propostas de Hilbersheimer já são feitas 2 anos antes, e concluo aqui com o texto que esse, com certeza, é conhecido de todos vocês, a Carta de Atenas, e, no caso, conhecida, sobretudo, a Carta de Atenas na versão formulada no início dos anos 40 por Le Corbusier. Lembrando, aproveitando aqui, que nós temos outras versões da Carta de Atenas. Uma outra versão que não chega a ser muito distinta da de Le Corbusier, mas que apresenta suas diferenças, do próprio Joseph Louis Certi, um arquiteto também filiado às concepções do Le Corbusier, catalão, né? Assim como a versão holandesa também da Carta de Atenas, essa muito pouco conhecida, né? Bem, eu quero começar, então, para, enfim, fazermos esse panorama das realizações do campo do urbanismo para o que foi a primeira concepção teórica, que é o livro do Ildefonso Cerdá, Teoria General de la Urbanización, e que ele escreve para, de certa maneira, sustentar a sua proposta para a expansão de Barcelona. Portanto, é um concurso em que quem ganhou não levou. É Ildefonso Cerdá que irá implantar o seu plano, embora não tenha ganho o concurso. Nós vamos ver que na história do urbanismo há N curiosidades desse tipo, né? Curiosas, mas que são importantes e vão além da mera curiosidade, porque, em grande parte, é esse atrevimento e essa imposição do plano de Cerdá sobre Barcelona que fará com que o plano de Cerdá e a Teoria General de la Urbanización viesse a ser esquecida pelos espanhóis até praticamente os anos 40. Ou seja, esquece, ele impôs o plano, tudo bem, a gente não fala mais desse senhor. Vamos colocá-lo no ostracismo. E ele vai para o ostracismo até os anos 40, quando no primeiro Congresso de História Urbana realizado em Madrid, a obra de Cerdá é reabilitada. Eu mencionei aqui a obra de Pierre Lavedan, Histoire de l'Urbanisme. História do Urbanismo tem 2 parágrafos falando de Cerdá. Não apenas entre os espanhóis ele era desconhecido, mas também fora da Espanha ele foi pouquíssimo mencionado. E mais,
Pierre Lavedan não fala do livro A Teoria Geral da Urbanização, fala tão somente do plano de expansão de Barcelona. Do livro sequer ele menciona alguma linha. Aqui 2 desenhos apenas do plano de Barcelona, do Instante de Barcelona por Cerdà, que me parecem muito interessantes. É claro que a obra de Cerdà é uma obra, e o plano dela, que daria muito pano para a manga, né? Mas eu quero aqui indicar, primeiro, a invenção peculiar que Cerdà vai criar, que é o chanfro na esquina. Uma esquina não é só mais uma esquina para Cerdà. Uma esquina é um ponto de encontro, é uma pequena praça, e que poderá ser usada de várias maneiras. Esse chanfro que ele estabelece na esquina das suas quadras, né, e que é um ovo de Colombo, de certa maneira, do urbanismo. Por que até então não tinham se chanfrado as esquinas dessa maneira? Porque não tinham, porque não coube a ninguém a ideia de vamos fazer um chanfro maior. Quem pensou isso foi o Cerdà. Até então os romanos faziam suas esquinas a partir do tabuleiro de xadrez, e a esquina continuava em ângulo reto. Eventualmente um pequeno chanfro, mas jamais um chanfro tão generoso. Aqui apenas um detalhe de desenho que revela como Ildefonso Cerdà está pensando a cidade como sua totalidade. Ele pensa como um objeto técnico a cidade. Então, se ele pensa planimetricamente, ele vai pensar também as elevações, incluindo a infraestrutura desse sistema que ele está colocando, a própria superestrutura, a arborização, as vias pavimentadas, as vias para o serviço de veículos, as vias para pedestre, o sistema de escoamento das águas pluviais, algo que Haussmann estava também fazendo de maneira muito similar em Paris, na mesma época. Essa não era exatamente a grande novidade. Se a gente for ver nas reformas pombalinas para Lisboa, de reconstrução de Lisboa, esses desenhos já comparecem. Mas são reveladores dessa concepção da cidade como um objeto técnico que tem que ser desenhado em todos os seus detalhes. Eu menciono aqui, indico aqui apenas esse desenho que é de Frederick Law Olmsted para o subúrbio Jardim de Riverside, um subúrbio nos arredores de Chicago, que é feito para a companhia, uma companhia imobiliária, Riverside, era o nome da companhia, que dará o nome do bairro, existe até hoje, é um bairro chiquíssimo de Chicago, caríssimo exatamente pela farta arborização, pelo caráter pitoresco que ele tem, mas que foi criado em 1863, extremamente pioneiro como concepção de subúrbio. E, curiosamente, esse bairro vai ser visitado pelo senhor Ebenezer Howard quando estava em viagem à América e estadia por alguns anos, ainda jovem. Ele vai para Chicago, que é importante lembrar, antes do incêndio, era conhecido nos Estados Unidos como Garden City. Então, essas coincidências, obviamente, não são fortuitas. Ele vai para Chicago, onde ele tenta lá criar um negócio para sobreviver, ele acaba iniciando-se nos serviços de taquigrafia e se associa com um tal de Remington. Quem usou máquina de escrever sabe de quem eu estou falando. Remington era uma marca importante, junto com Olivetti, de máquinas de escrever. Ele acaba não dando certo os seus negócios e ele volta para a Inglaterra, aí conhecendo a estenografia, pelo menos. Mas conhecendo também Riverside, que de alguma maneira talvez o tenha inspirado nas suas formulações mais à frente. As reformas de Paris, aqui apenas aponto 2 desenhos entre os inúmeros e os pouco de ver outros bulevares. Todo mundo já viu imagens de bulevares, mas aqui são os famosos percés de Paris, os cortes, que são realizados na trama
parisiense, criando os bulevares, né? E, sobretudo, o que é importante notar é que Paris antes tinha essa área aqui desse primeiro anel. O que o Haussmann vai fazer é criar um conjunto de bairros ou arrondissements que vão ampliar a área urbana de Paris e, portanto, ampliar também a arrecadação de impostos para que a municipalidade pudesse arcar com os custos dessa reforma. Não conseguiu arcar. Paris ficou endividada até os anos 20, como pode-se imaginar. Aliás, como é regra entre as grandes obras urbanísticas. Via de quase sem exceção, elas não são grandes bons negócios, né? Brasília é uma situação similar. Colocou o nosso país em dívida também durante muitos anos, né? Uma enorme dívida para podermos construir a nova capital, né? Aqui apenas a capa das Memórias de Haussmann, né? No item 3, são 3 volumes em que ele descreve os grandes trabalhos de Paris e a figura do barão. Apenas um desenho da Ringstrasse, no centro de Viena, né? Essa via que vai ser construída no lugar onde nós tínhamos as muralhas de Viena, né? Aqui a gente vê essa via aqui circundando o grande centro. Ela não pega totalmente, porque aqui nós temos o Danúbio, né? A Ringstrasse vai ser um objeto de grande polêmica e o Camilo Sitt vai ser um dos maiores críticos da Ringstrasse. Mais do que crítico, ele vai propor no seu livro soluções para atenuar o que ele considera os desastres realizados pela abertura da Ringstrasse, né? É esse o senhor, Camilo Sitt, que vai falecer muito cedo, vai falecer com 60 anos, né? Recém-criado, junto com Theodor Geck, a revista Der Stadtbau, revista essa que vai durar também até quase os anos 30 e que vai ser a segunda revista de urbanismo. A primeira, Ciudad Lineal, em Madrid, a segunda, Der Stadtbau, e a terceira, que é a até hoje existente, Town Planning Review, criada em Liverpool pelos ingleses no começo do século. A concepção de cidade linear é uma resposta ao crescimento da cidade, mas, como nós vamos ver, é uma resposta que vai se distinguir enormemente de outras concepções, em especial da concepção de Howard de cidade-jardim. Por quê? Porque a cidade linear é uma cidade aberta. Ela deve crescer continuamente. E claro que qual é a coluna vertebral da cidade? É, no caso, o principal elemento tecnológico novo nas cidades, que é a ferrovia. Ferrovias que, a partir da década de 30 do século XIX, irrompem e passam a ser construídas por toda a Europa, inicialmente na Inglaterra, obviamente, logo depois na França, Bélgica, Alemanha, chegam até outros países europeus menos desenvolvidos, como era o caso da Espanha, em termos econômicos em especial, né? E serão elementos definidores, estruturantes das novas concepções urbanísticas. Curiosamente, a proposição de Soria Mata, embora tenha sido acolhida pelos madrilenhos, na medida em que ela se transforma num empreendimento imobiliário e hoje constitui um bairro dos arredores do centro de Madrid, já nem mais periferia de Madrid, mas não está na área central de Madrid. Nós temos aqui um desenho. Bom, aqui também a concepção da cidade como totalidade, como objeto técnico, e aqui a gente tem um desenho que aparece o bairro Ciudad Lineal e a área central madrilenha, né? Então não está tão perto, mas também não está tão longe. Ele é realizado, no entanto, tampouco encontra maior difusão. Nós vamos ver que a ideia de cidade linear é retomada, não por acaso, por um urbanista chileno, que vai propor para o Chile, que já é uma grande linha, a aplicação da cidade linear,
E nós vamos ver essa proposta sendo incorporada também na União Soviética dos anos 20, na proposta dos urbanistas soviéticos, no caso Miliutin, para a construção de complexos de cidades industriais. Bem, chegamos aqui, Ebenezer Howard, estamos fechando o século XIX, 1898, com a proposta de cidade-jardim, que, como eu apontei no início da minha exposição, talvez seja a proposta que tenha recebido mais acolhida e tenha se expandido em âmbito internacional mais rapidamente que qualquer outra proposta no campo da urbanística. Nós temos esse esquema, que é um esquema da Federação de Cidades-Jardins. É importante notar que esse esquema comparece tão somente na primeira edição do livro, que na primeira edição sequer tem o nome de Cidade-Jardim. Garden City of Tomorrow é o nome da segunda edição. O nome da primeira edição é Tomorrow, A Peaceful Path to a Real Reform. Um caminho pacífico para uma reforma efetiva, real reform, uma reforma de fato. É com o sucesso da ideia de Cidade-Jardim que ele muda o título. 4 anos depois publica a sua segunda edição com o título Garden City of Tomorrow, tomorrow grafado conforme o velho inglês, né? Morrow é amanhã, tomorrow em direção ao amanhã, indicando o caráter prospectivo do livro do Howard. A Federação de Cidades-Jardins parte de uma cidade-mãe, uma cidade central, né, com uma população de 32, no caso de 58 mil habitantes, e 6 cidades com 32 mil habitantes, chegando a um modelo de federação de 250 mil habitantes, que seria o número ideal para esse conjunto de cidades, a cidade-mãe e as 6 cidades satélites. Eu não vou me detalhar sobre esse projeto, mas é muito interessante nós vemos como que ele estabelece não apenas um zoneamento da cidade, mas um zoneamento do campo também, né? Então, large farms, fazendas para epiléticos, né? Reservatórios da natureza, asilo de insanos, né? É interessante como os estigmatizados da sociedade são colocados em unidades campestres, longe da cidade. É o momento em que estão se afastando das cidades os manicômios, as prisões também estão se afastando da cidade, os cemitérios estão se afastando da cidade. A cidade expurga, exila, de certa maneira, essas instituições onde mantém os estigmatizados da sociedade fora da cidade propriamente. O ponto de partida do Howard é a concepção dos 3 ímãs, né? O ímã da cidade, que apresenta uma série de aspectos positivos, mas também uma série de problemas. Então, ao lado de eu ter muito emprego, eu também tenho muita poluição. Ao lado de eu ter, enfim, salários ainda que baixos, eu disponho de um sistema de drenagem das águas pluviais. O ímã do campo, que também atrai as pessoas, mas onde eu tenho um lack of society, eu não tenho sociabilidade, eu tenho uma carência de encontrar as pessoas. Enfim, o povo, para onde ele vai? Para a cidade, eu tenho aspectos positivos, mas também aspectos negativos. Para o campo, a mesma coisa. Eu vou para o que depois ele vai chamar de cidade-jardim, e que num primeiro momento ele chama de town country. Ele simplesmente junta os 2 termos, em que eu tenho todos os aspectos são positivos, na medida que eu junto os aspectos positivos do campo com o da cidade. Espertinho esse Howard, né? Constrói uma cidade-jardim onde eu tenho a beleza da natureza, oportunidades sociais, campos e parque de fácil acesso, né? Baixos custos de aluguel, né? Altos salários, né? Não tenho poluição, drenagem, cooperação, liberdade,
né? Ou seja, a cidade-jardim é a utopia do homem moderno, e assim será vista por muitos, inclusive por Lewis Mumford, que vai ser um entusiasta da ideia de cidade-jardim, né? Aqui no modelo de uma cidade, em que novamente reaparece o planejamento, né, o zoneamento do campo e a organização interna da cidade, e com as suas dimensões estabelecidas, a cidade com 1000 acres, eu pus aqui embaixo, porque a gente não usa enfim, usamos metro quadrado, sistema decimal, mas só para lembrar, 1 acre é 4.000 e poucos metros quadrados, né? A cidade-jardim deveria ter 5.000 acres, ou seja, 20,25 quilômetros quadrados, né? Portanto, com uma escala limitada, diferentemente da cidade linear, que cresce indefinitivamente, a cidade-jardim deve crescer até um certo limite, um limite de área e um limite de população. Caso venha mais gente, que se crie uma nova cidade. Era essa a proposta. Aqui eu quero pegar um desenho que eu acho muito importante, que é um diagrama que Raymond Unwin apresenta num panfleto que ele publica em 1912, chamado Nothing Gained by Overcrowding. Ninguém lucra, ninguém se dá bem com superpopulação, com multidões, né? Em que ele reitera a necessidade de estabelecer baixas densidades, e ele dá um título que é o princípio da cidade-jardim aplicado aos subúrbios. Esse panfleto é fundamental para nós entendermos o deslizamento do conceito de cidade-jardim para subúrbio-jardim, que leva a inúmeras confusões, sobretudo na denominação de alguns assentamentos. É muito comum inúmeros bairros-jardins que são chamados, como nós conhecemos em quase boa parte das cidades brasileiras, o bairro chama-se cidade-jardim. Mas não é uma cidade-jardim, é um bairro-jardim, né? Essa confusão, de certa maneira, tem a ver com esse deslizamento conceitual que o Unwin está aqui teorizando. Bom, é a partir da cidade-jardim, da concepção de Howard, que nós temos Letchworth sendo projetado e realizado logo em 1904, né? Mas também o primeiro subúrbio-jardim na Inglaterra, Hampstead, também projetado por Raymond Unwin e Barry Parker, né? 1912 nós temos aí uma competição para a criação de um Centro Mundial Internacional, vinculado ao que foram as primeiras tratativas, ainda sem a guerra ter se iniciado, mas já se pressentindo o cheiro de guerra no ar, na perspectiva de criação de um organismo internacional que promovesse a paz. Essas ideias depois serão exploradas e darão origem à criação da ONU. Um primeiro concurso será construído para a criação de uma cidade que sediaria essa instituição, e ele é vencido por Hendrik Andersen, um holandês, em 1912, que faz esse projeto em que nós já vemos aqui um pequeno avião presente que, para quem estuda história do urbanismo, verá que passará a ser uma imagem recorrente em outros desenhos de concepções de planos urbanos à vol d'oiseau, como os franceses dizem, ou seja, quando eu vejo a maneira de um voo de pássaro. Obrigado.